Filhas da pauta, filhas da pauta. Olá! Chegamos para mais um bate-papo maravilhoso, mais um podcast Filhas da Pauta. Eu, Margot Ferreira e Ângela Bezerra. Aqui do ladinho. É, E a gente vai sempre. falar agora sobre finanças, mulherada. Se prepara, porque esse papo é para vocês. A gente tem uma certa dificuldade de tratar sobre este assunto, não é à Pois é. toa, não é mesmo, Ana Paula? Com certeza não. Ângela, Margot, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite para falar de um assunto que pulsa meu coração: finanças, planejamento financeiro. Estou muito feliz aqui, aberta para a gente trocar conversas, ideias, conhecimento. Perfeito. E falar de finanças para mim é uma alegria, um prazer. É algo que para mim hoje é fácil, mas nem sempre foi. Antes de qualquer coisa, para começar, né, se apresentar, né, faça a sua mini bio aí pra gente. Sim, com certeza. Eu me chamo Ana Paula Freire, sou educadora e consultora financeira. Já há 6 anos na área, atuando com consultorias individuais para pessoa física, pessoa jurídica, mas também com grupos de mentoria, palestra, treinamentos corporativos, levando a educação financeira para dentro das empresas também. Então, um vasto cartaz de serviços a apresentar, mas muito mais do que isso, vivendo uma missão. Né? O que me trouxe para o mundo das finanças não foi uma escolha profissional, teoricamente. Eu sou administradora por formação, já atuava em outra área de vendas, tenho uma empresa também na área, já era empresária, e foi uma dor financeira que vivi na minha empresa que me fez vir atuar nessa área. Diferente de outras pessoas que de repente buscam uma transição por não estar satisfeito ou se especializam em uma outra área para poder atuar, comigo não foi isso. Eu primeiro vivenciei a dor, entendi que tinha algo errado lá dentro. Como administradora e empresária, o que é que eu estava fazendo de errado por ter vivido uma situação muito difícil na minha empresa, a chegar perto de quebrar. Não quebramos porque teve ali as linhas de créditos, mas a gente chegou muito perto. E foi aí que eu fui me debruçar por esse conhecimento, buscar entender onde eu estava errando. E aí eu entendi que a minha maior lacuna era o que nós brasileiros não temos, a educação financeira. E é por isso que as mulheres têm dificuldade em tratar de finanças? Também, né, Ângela? Eu costumo dizer que a mulher, além da educação financeira, a mulher brasileira, vamos dizer assim, de não ter educação financeira, a gente também carrega aí uma carga cultural muito grande na nossa bagagem, de que mulher não foi criada, educada para cuidar do dinheiro, decidir sobre de finanças. Então, tinham muitos bloqueios que existiam, né? Eu costumo dizer, dentro de uma palestra que eu tenho, falando sobre a história da mulher com dinheiro, a gente fala sobre isso, que roupa de mulher antigamente não tinha bolso. O primeiro CPF da mulher no Brasil, que foi no Sul, foi em 1962. Até então, mulher nem podia ter conta de banco. Então, se a gente falar numa métrica cronológica, é pouco tempo. Muito pouco tempo. Muito pouco tempo, né? 1962, a mulher tirou o primeiro CPF. E só então ela pôde... Pois é. Só então ela pôde abrir uma conta, olhar melhor para isso. Então, antes disso, era tudo muito limitado para nós. Então, a gente já cresceu acreditando que não era possível, ou que não era preciso, porque tinha alguém que sabia mais, que tinha um olhar diferente, porque de repente estava lançado no mercado de trabalho, que era a figura masculina, né, dentro da casa. Para algumas o pai, para outras o marido, um irmão, enfim. Então, a mulher já carrega essa carga aí, cronológica e de história, de que mulher não era para cuidar do dinheiro. Então, a gente foi começando a protagonizar em muitos sentidos, dentro do empreendedorismo, né? Hoje a gente tem o Rio Grande do Norte como um dos estados que está mais à frente em relação ao número de empreendedoras. Nós somos maioria em população mundial. Então, a mulher começou a assumir vários lugares, vários papéis, e nas finanças, muito timidamente, ainda é uma área extremamente masculina. Digo isso porque eu trabalho e, por vezes, me sinto um pouco solitária, né? Mas ela vai tomando lugares que ela pode alcançar e ir quebrando essas barreiras ao pouco, porque as finanças é extremamente possível para mulheres, sim. Mas o formato antigamente, não sei se em todas as famílias, mas era assim, o homem era o provedor, né, saía para trabalhar, deixava o dinheiro muitas vezes na mão da mulher,
da dona de casa para que ela administrasse aquele dinheiro, né? Em casa, né? Em Comprando. casa, né? A gente está falando de economia doméstica. Isso. Isso deveria ter tido algum tipo de influência na educação financeira das mulheres hoje, ou não? Não digo que influência, mas aquelas que despertaram talvez para isso, entendia minimamente ali de economia, de Sim. como fazer com que o dinheiro desse para o mês todo, né? Como dividir aquilo de uma certa forma mais inteligente, mas falta muita coisa ainda. Agora Para você muitas falou- mulheres, perdão, Angela, Perdão, para você- muitas mulheres, por exemplo, investimentos é uma área extremamente Uhum. pouco falada. É. Né? Para muitas pessoas, não só para as mulheres, achar que olhar para dinheiro, para planejamento e investimentos é para quem tem já muito dinheiro. E, na verdade, é o contrário. Pois é, você Né? falou que as mulheres estão empreendendo, sim, mas assim, ainda com essa dificuldade de gerir esse dinheiro ali no empreendimento, na vida particular também, apesar dessa questão aí histórica que a gente tem. Mas assim, pensando na segunda fase da vida, a gente está falando da vida, né? Assim, Isso. da nossa vida enquanto mulheres gerindo o dinheiro. Agora a gente chega aí ao tema do episódio, né? Numa fase, né? Depois dos 40, 50, pensando no futuro, né? Como é que a gente que não organizou essa vida anterior consegue planejar esses próximos passos? Tem como correr atrás, né? Sim, como? tem. Recuperar o tempo perdido. Com certeza. E eu costumo dizer, não tem nada tarde. Está na hora a qualquer momento. É dar o primeiro passo. Né? Hoje em dia, a gente está aí com uma perspectiva de vida elevadíssima, né? Passando dos 80 anos. Então, como é que uma mulher entre 40 e Essa é a minha 50 anos preocupação. está tarde para fazer qualquer coisa? Não está. Não está. Inclusive, é a maior faixa etária que eu atendo, que eu acompanho, né? Mulheres que foram muito fazedoras durante a vida, algumas até provedoras, e chega nesse determinado momento e se depara com a situação de que acredita não ter construído nada. E aí, como Né? é que faz? E aí a gente entra para a parte do planejamento. Não está tarde. E o problema não é sobre quanto se ganha, é sobre como se gasta. E planejar esse futuro é extremamente possível, você dosando um pouquinho de cada coisa. O planejamento financeiro, ele vem trazer para a gente a possibilidade de fazer muito mais daquilo que a gente já gosta de fazer. O problema é que as pessoas não elegem suas prioridades. E é onde encontra as dificuldades de planejar. Porque quando não tem a prioridade, tudo se torna importante. E a gente, vivendo nesse mundo acelerado que nós vivemos, né, de impulsos, de imediatismo, o que é que a gente faz? Vai se rendendo e achando que tudo é para agora, tudo é para ontem. E sentar e planejar o futuro é extremamente essencial justamente para você priorizar aquilo que é importante para você. Né? Entra um pouco aí de autoconhecimento de você Psicologia também, né? dizer, com certeza. Como Dinheiro é emoção, como driblar o famoso eu mereço. né? Hoje eu vou me mimar, vou comprar Eu vou me mimar, aquilo né? que não está precisando, né? Dinheiro é comportamento. Dinheiro é comportamento. 80% dos nossos resultados financeiros é comportamento. 20% é análise e acompanhamento de números. Um não anda sem o outro. Não adianta também só entender a parte comportamental e não querer entender seu fluxo de caixa, o que você ganha, quanto você ganha, quanto porque isso você é tão gasta. cansativo. Não é, porque hoje em dia, Também acho. né? Vou tirar esse misto de vocês aqui agora. Vamos derrubar esse mito. Porque, assim, hoje em dia existem muitas ferramentas que já podem nos ajudar, né? A grande maior dificuldade que eu encontro nas minhas clientes e alunas é a famosa planilha. Aí a gente Tem uma resistência, quebra né? esse bloqueio. Eu mostro para elas que tem possibilidades da gente acompanhar por aplicativos no celular, que a gente está com esses abençoados toda hora na mão. Um grupo de WhatsApp que você abrir com você mesmo, você consegue estar lançando ali. E aí você cria o seu momento. Eu ensino para elas e também faço o meu. Toda semana eu tiro ali 10 minutinhos. Aí se você disser, mais achar... Não, se não tiver 10 minutos para olhar para o seu dinheiro, então do que está servindo tanta correria... Por que a gente trabalha? Por que a gente quer conquistar as coisas? Pelo dinheiro, para ter conforto e bem-estar. Não o dinheiro pelo dinheiro, mas pelo que ele nos proporciona diante do que é importante para cada uma. Mas de que adianta toda a correria, toda a geração de dinheiro, se eu não paro para olhar para ele 10 minutos por semana, vamos dizer, ou a cada 15 dias. Então, eu costumo dizer que eu crio o momento das finanças. Sento ali com o meu computador. Comportamento também, Comportamento puro. Sento ali com o meu computador, coloco uma aguinha, coloco uma musiquinha
aquelas frequências lá do YouTube, boto lá, frequência de foco, frequência de relaxamento. Liga ali baixinho, coloca ali um cafezinho, um olhinho essencial, eu gosto muito dessas coisas. E aí, ritual, um né? ritual. Pô, a gente não faz um ritual do banho, Sim. a gente não faz o ritual do salão de beleza que o dinheiro nos proporciona. A gente não faz tantos rituais. Eu tenho um ritual com meu filho, momento mãe e filho sem correria da semana. Eu faço isso semanalmente com meu filho. São rituais. Então, por que não criar um ritual para o meu dinheiro, que é algo que vai me proporcionar ter tudo aquilo que eu gosto por longo período, na longevidade que eu tanto estou buscando? Porque hoje em dia está cada vez mais a cultura da experiência, né? Isso é bacana. Tem pessoas que desvinculam, começam a entender que para elas é importante muitas vezes não ter o material, mas ela quer a experiência do viajar, ela quer a experiência de repente de ter uma casa do campo, ela quer, enfim, cada pessoa tem suas particularidades. Mas na hora que eu entro nessa perspectiva de não olhar para o meu dinheiro, o dinheiro entra e sai ali, eu chego no final do mês, como hoje, por exemplo, né? Chego no final do mês e digo assim, cadê o meu dinheiro? O que é que eu fiz com ele? Eu era essa pessoa. Sim. Eu não jogo porque eu era essa pessoa, né? E eu dizia, cadê meu dinheiro? E o dinheiro hoje é um número. A gente não tem mais Não aquela tem mais o necessidade do papel. bolso. E o que é mais agravante, né? Porque o dinheiro palpável, né, em espécie, ele nos dá a dor da perca do E dinheiro. quando acaba? A Acabou. dor do pagamento, né? O dinheiro, quanto mais tangível, maior é essa dor. Hoje o nosso dinheiro é totalmente intangível, né? Isso é uma teoria de Daniel Kahneman, que é um estudioso na área de comportamento, que ele fala exatamente sobre isso. Ter a dor do pagamento. E aí algumas clientes e alunas minhas que têm mais dificuldade nessa coisa de ir ao shopping, é muito difícil ainda, mas ainda existe. Vai no banco e saca algum valor e diz, isso aqui é para isso, não vou passar disso, né? Dosar os limites de até onde você pode ir é extremamente importante. O planejamento financeiro, ele não vem para cortar aquilo que você gosta. Um consultor, por exemplo, quando você contrata, ele não vem para dizer assim, ó, você não vai mais fazer isso, se olhar para as finanças não vai poder mais comprar suas bolsas, seus acessórios, fazer seu jantar, sair para jantar, enfim. Não é sobre isso, é sobre você entender o que você pode, até quanto pode, e por que você tem E a esses frequência objetivos. disso, né? E a frequência. Porque não dá para comprar uma bolsa por semana, né? Não, eu posso comprar uma bolsa. Nem por mês. Nem por mês, né? Não, mas tem gente, essa história do, eu mereço, eu me mimei, esse negócio é uma armadilha terrível. E aí é onde entra, aí quando não tem, vem os cartões de crédito para dar esses sims. Esse era o meu maior problema, os cartões, eu era mulher dos 7 cartões de crédito. Meu Deus. Nossa. Você é um case, então, né? Sou um case de sucesso, eu digo, o primeiro só sucesso tive foi um. comigo. Eu também. Só eu tinha tive dois, um na eu vida. tinha E dois, outra tirei coisa, eu só um. sempre fui autônoma, empresária, nunca tive renda certa, saber que eu tinha um salário no final do mês. E eu tinha 7 cartões de crédito. Então, Nossa. eu costumo até brincar, se eu tive jeito, todo mundo tem, né? Isso não Então, é um alento já. isso. Então, assim, um grande gargalo realmente para as empresárias, empreendedoras é não saber quanto ganha. Eu acompanho muitas que às vezes chega para mim e diz, não sei quanto eu ganho. Faz da empresa o caixa eletrônico. Pior, né? pior do que não saber quanto ganha é não saber quanto gasta, né? É muito mais perigoso. É pior. Agora, vamos lá, sobre planejamento, né? Você falou que esse é o primeiro passo. Né? Isso, entender. Então, tá. Você tem que olhar para o seu dinheiro e saber quanto que você Isso, ganha, não é isso? isso. E saber quanto que você gasta. Gasta, E a exatamente. partir daí? E a partir daí entender sobre a questão da organização, blindagem e multiplicação do dinheiro. Né? Quando eu vou e destino, Ana, ganho X, destinei, aí a divisão orçamentária, como é que começa tudo por ela? Como é que faz? Recebi meu dinheiro, tem ali minhas receitas. Vou para os gastos. Costumo dividir em 3 grandes blocos. Os gastos essenciais, aquelas contas que todo mês está batendo na nossa porta. Nem na pandemia elas deixavam de vir, por exemplo, luz, água, telefone, internet, escola, plano aí de vem saúde, combustível, plano de saúde. Então, ali ele divide os gastos essenciais, um grande bloco em categorias menores, que é aí moradia, saúde, transporte, alimentação e educação. Esses aí seriam os gastos prioritários para a grande maioria, né? Falando de forma geral. Depois, a parte do estilo de vida, que deve ficar ali em torno de 20% que você ganha, a parte dos essenciais em torno de 70%, 20% estilo de vida e ao menos 10% para poupar. Só que as pessoas não fazem esse poupar. Aí espera muitas vezes chegar no final do mês para poupar. Ou
E ele não vai sobrar, não sobra dinheiro. É por ele que a gente tem que E começar. quando não dá para poupar? Quando o dinheiro vai todinho pagando boleto? A gente faz o quê? É porque tá vivendo, tá desajustado o padrão, Margot. Não tem mistério. Tem que sentar para olhar. E eu aí vem a garanto. tesoura, né? Não a tesoura 100%, mas assim, o que a gente tem de ralos financeiros, quando eu começo um processo de consultoria, por exemplo, para vocês entenderem, onde eu começo é justamente atacando isso aí. Tem gente que tem, olha, se eu pegar uma fatura de um cliente meu, extrato do cartão, eu digo, eu boto dinheiro no seu bolso. E por vezes, eu boto o dinheiro da consultoria de volta no bolso. Só com ralos. Por exemplo, assinaturas, tarifas bancárias, anuidades de cartões de crédito. Tem gente que não sabe o que assina Quem no tem 7 celular. cartões de crédito, então a anuidade de Imagina aí 7... quanto que eu não deixava para os Nossa. bancos. Eu digo, na hora que você tem o dinheiro, que você vai gastar, sempre lembre de uma coisa. Eu vou encher o bolso de quem? Uhum. Meu ou dos outros? Né? Sempre eu digo para as minhas clientes e alunos, eu digo, quando você for gastar, você diga, eu vou encher o bolso de quem agora? Mesmo que seja do outro, mas eu já enchi o meu antes. Né? Então, o se pagar primeiro é extremamente importante. Interessante essa questão aí dos ralos financeiros, porque realmente assinaturas que vão Tem muitos leva amigos. muito Olha, dinheiro. semana retrasada mesmo, eu sentei com uma cliente, eu digo, vamos lá. Eu passo um checklistzinho, quando ela chega para a reunião comigo, a gente já faz um apanhado de tudo. Abre o celular, uma coisa simples, abre o celular, vai lá na Apple Store ou na Play Store, né, dependendo do telefone, e olhe lá. Ela simplesmente tinha assinaturas de R$ 39,90 recorrentes semanalmente e ela nem lembrava do que era. Eita! E a gente somando esse montante, incrivelmente, porque como eram semanal, eu fiz um cálculo só de um ano, por exemplo. Ela teve uma economia de R$7.000 Olha só das assinaturas. Mas tem umas armadilhas também, né? Isso. Operadoras. Amiga, Nossa, mas é assim. isso que a gente fala. Lembra da história lá do ritual das finanças? Se eu paro uma vez por semana e começo a olhar isso, se eu olho na minha fatura e vem quantas R$ 39,90 tem aqui que eu não estava vendo? Gente do céu. Quando a gente analisou a fatura dela, era uma lista assim, ó. R$ 39,90, R$ 39,90. Quando a gente somou de que isso aqui no mês dá X, isso aqui multiplicado por 12, deu R$7.000. Olha só, um sinal de alerta. Entende? Então, assim, Margot, não é dinheiro que só está pagando boleto. De fato, ela está pagando só as faturas. Mas o que tem aí dentro para a gente economizar? Mas aí eu acho que passa pela falta de expertise econômica, falta de educação financeira. É isso, né? Isso mesmo, também. né? Simples assim. Simples assim. Mas eu estava passando por um problema parecido. Mas e deixa eu eu estava lhe- assinando coisas que eu não sabia que eu estava assinando. Tá vendo? Pois é, Olha aí. exatamente. E às vezes desnecessário. A gente não diz assim, corte suas assinaturas todas. Não é a ditadura, não é isso. Gosta do Spotify? Mantém. Gosta da Amazon? Mantém. Gosta da Disney? Mas usa tudo. Às vezes é Disney, Não Prime. usa Um exemplo, nada. é Você não Disney, consegue, Prime, não tem Netflix. tempo, né? Às vezes você chega em casa à noite, o máximo que você olha é uma rolada de feed ali no Instagram e vai dormir. E tá pagando assinatura Amazon, Prime, Disney, HBO. É tudo no mundo. Então, assim, eleja algumas. Já dá uma Perfeito. economia enorme no final do Verdade. mês. Isso eu tô falando apenas de um gargalo. Um ralo que a gente fecha que já bota o dinheiro no seu bolso tranquilamente. E aí, esses pequenos ralos que a gente vai fechando, começa de repente sobrar, você ter margem para ter a sobra. Dizer assim, não, sobrou aqui. Comece com R$100. Eu comecei com 100, minha reserva de E ter tranquilidade. isso como religião, né? Isso, mensalmente. Mesmo que seja pouco. Não é colocando sobre lá. velocidade. Lembra que a gente falou? A gente tem tempo ainda. A mulher 40, 50 a mais, ela ainda tem tempo. Não é sobre só velocidade. É claro que quem começou muito antes de nós, por exemplo, tem mais tempo para isso. Os juros compostos vai trabalhar a favor e vai ser mais rápido. Mas não é porque a gente está nessa faixa etária que... Não, começa agora. Começa com 100, eu comecei a minha reserva, eu costumo chamar da reserva da tranquilidade, né? Eu comecei a minha com R$100, porque eram 7 cartões, né? Hoje você está em quanto? Entrega esse jogo. A reserva tá formada, vamos dizer assim, Perfeito. né? A reserva tá formada. Mas que te permite viajar. Claro, amiga. Eu tenho, olha, a reserva da Lazer. tranquilidade, que essa é para aquelas situações de imprevistos, de incertezas. Aquela situação financeira que eu passei lá no início que eu falei para vocês, que foi o que me trouxe para a área de finanças. Se eu tivesse reserva, eu não tinha me desesperado. Eu tinha passado com tranquilidade, que era o que o dinheiro iria me proporcionar naquele momento, mas eu não tinha. E agora, se de repente viesse, né?
eu iria passar com tranquilidade. Eu não tenho só reserva da tranquilidade, eu tenho reserva de viagem, reserva de aposentadoria e a gente vai fazendo nossas reservas. E é por aí que se começa a gastar dinheiro todos os meses. Não é só poupar, vou poupar e guardar, sem nome, sem destino, não. É tudo com nome. Isso aqui é da minha reserva tal, isso aqui é da minha reserva tal, isso aqui é da minha reserva tal, e eu estou gastando. Já que todo mundo gosta tanto de gastar dinheiro, eu digo, gaste com você. Diga que você está gastando com você, estou gastando para mim. Primeiro eu estou me pagando. Aí depois honra os compromissos nos gastos essenciais e é feliz com o restante no estilo de vida. É simples assim. Só que as pessoas não fazem e acham difícil. Ô, Ana Paula, vamos trazer aqui para a nossa conversa o depoimento desse episódio. Lógico. É com a servidora pública Branca Azevedo. Ela vai trazer a experiência dela nesse assunto. Vamos lá. Ótimo. Oi, meu nome é Francinésia, sou conhecida como Branca, servidora de carreira do Detran, e quero agradecer aqui o convite a Margot e a Ângela. Venho aqui para dar um depoimento sobre a programação financeira da minha vida. Antes, eu não realizava, então eu não sabia, há muitos anos atrás, eu não sabia como era impactante isso, como era importante. Então, quando eu passei a realizar, a fazer um trabalho com as ferramentas que hoje eu tenho aqui no meu computador, são as ferramentas do Excel, eu trabalho por temas. E isso, hoje em dia, como eu vejo, até para uma programação, uma futura aposentadoria, da importância de você, hoje, tudo que você faz, você tem de realmente se organizar, saber se a equipe está condizendo com a sua receita, a sua despesa. Hoje eu sei. Eu queria saber se eu estou no caminho certo, porque eu já fui criticada, porque às vezes eu levo tão a risca e eu tenho hora que eu fico preocupada. Será que é assim mesmo? Mas eu já me acostumei e isso eu queria saber se eu posso continuar. Então, o que, é que Meu você acha? Deus, que linda. Quero conhecê-la. Quero ser amiga. Gente, que exemplo. Porque, assim, boa parte dos funcionários públicos que às vezes eu acompanho chega numa situação totalmente diferente, né? Pelas facilidades que se tem em relação a empréstimos. Então, é muito mais fácil o endividamento para os funcionários públicos, vamos dizer assim, E é por causa curioso, disso. né? Porque, assim, eu penso que um servidor público, uma servidora pública tem uma renda fixa. Isso. Diferente de nós que somos empreendedoras, a gente não tem aquilo regular. Né? Um Isso. mês é assim, outro mês é assado. Isso. Então, assim, me parece muito mais fácil administrar uma renda que você não sabe quanto é que você vai ter ao final do mês, não? Não. Não, porque independe da classe e do que se faz. É muito comportamental. E o servidor, ele tem aquela questão da garantia. Então, por saber que tem mais o mês que vem, muitas vezes eles se perdem nos cartões de crédito. Entende? Não. A famosa parcelinha que cabe no bolso, porque é onde está o maior problema do cartão, são as parcelas, que cabe no bolso e quando vem as faturas altíssimas, aí começa. Porque não é só uma parcela, são várias parcelas. São vários meses, né? Então, ela está, Branca, né, o nome dela? Branca está de parabéns, está num caminho excelente. O que eu achei mais interessante é essa questão dela pensar não apenas na aposentadoria, né? Poderia não se preocupar justamente porque já tem garantida, vamos dizer assim. Mas o planejamento financeiro para a segunda etapa da vida não é só pensar em aposentadoria. Também, mas pensar em realização de sonhos, né? Esses dias eu vi no Instagram uma senhora de 90 anos, também servidora pública, que começou de professora, inclusive, que as pessoas, ganha pouco e tal, mas conseguiu se organizar financeiramente, 90 anos ainda viajando, conhece sei quantos países, mas ela começou esse planejamento quando? Quando ainda trabalhava. Pagar só no Sempre débito poupando. é uma forma de se educar? Você tem a real noção de quanto você tem? Para quem não tem a educação, não tem o controle com cartão de crédito, eu acredito ser uma excelente ferramenta. Para algumas pessoas que eu acompanho, por exemplo, normalmente, quando chega assim muito na impulsividade dos gastos, a gente diz, vamos migrar para o débito, vamos migrar para o Pix, porque você concentra todos os gastos no canto só, consegue visualizar no canto só, sai das famosas parcelinhas, para que a gente possa começar a entender, porque o interessante é porque muitos chegam. Vamos preencher aqui essa planilha, por exemplo, né? Preencher e lança ali.
Água, luz, telefone, as despesas fixas sempre é mais fácil. E quando entra na parte de estilo de vida, que entra roupas, acessórios, salão, Viagem entra aí também. viagens também e tal. Quando começa a colocar lá, aí diz assim, ai não, isso aqui é no cartão, isso aqui é no cartão, isso aqui é no cartão, isso aqui... Aí quer lançar dentro da planilha o nome cartão fulano e tal, cartão Banco do Brasil, né, que esse todo mundo tem. Cartão Bradesco, não, o cartão é uma forma de pagamento. Ele tem que entrar dentro do seu planejamento categorizado aqueles gastos, para você entender. Não é sobre não fazer a viagem, não é sobre não comprar a bolsa, a blusa, é sobre saber quanto você pode por mês. Então, na hora que você tem essa organização, fica mais fácil você enxergar e entender que o cartão de crédito, ele não é um inimigo das finanças. Na verdade, ele pode ser um excelente aliado quando você sabe usar ele de forma estratégica, para pontuar, para ganhar cashback. Você bota dinheiro no bolso com cartão, se você souber usar ele, fazendo compras que você já iria fazer. Mas em não sabendo, Em não sabendo, débito é o que eu oriento, é legal, inclusive. né? Vamos aprender, vamos organizar o orçamento, depois a gente parte para uma estratégia de cartão, porque todo mundo fica aquela, ai, mas eu quero pontuar, eu quero ganhar milhas, eu quero ganhar... De que adianta ter milhas, ter pontos lá dentro, se você não tem um planejamento financeiro para viajar? Vai viajar com que dinheiro? Vai se só, hospedar né? aonde? É só as passagens? Não é. Você quer exato. dinheiro, precisa ter uma estrutura mínima financeira para levar dinheiro para sua viagem, para você poder usufruir lá. Não é só... Até hospedagem se consegue com pontos, né? Mas tem que ter algum capital para você. O planejamento em si, ele envolve a estratégia do cartão, é maravilhoso. Mas você tem que ter dinheiro para levar para a viagem. Então, visando nessa possibilidade que Branca trouxe para a gente, amei, admirei demais. Ela está muito bem na fita. Continue, Branca. Continue, está bem demais. É sobre isso, né? Sobre você olhar. Quando você enxerga, você começa também se ponderar dos gastos. Você começa a entender, caramba, isso aqui já está demais esse mês. E vai dando aquelas dosadas. Isso aqui já passou um pouco. Isso aqui estou tranquilo. Mas em compensação em tal gasto, eu estou tranquila esse mês, se dá o direito de alguma coisa a mais. E vai dosando. Planejamento financeiro é saber até onde você pode ir e para onde você quer ir. É possível fazer um planejamento financeiro só mentalmente? A outra não quer nada. Olhem só, a gente confia, Ângela. Hoje em dia, né, nas nossas cabeças, Só sem nada, mentalmente é somente, é mais difícil. Não, foi só uma piada. Mas realmente, imagino o quanto que tem de gente fazendo só mentalmente, né? Porque Não, a maioria, né? A maioria das pessoas se acham que sabe, porque vê ali o que entra, o que sai, mas não tem a noção. O planejar é o dosar mesmo. E você se blindar de tudo isso e aprender a multiplicar. Sobrou, multiplica, gente. Sobrou, multiplica. A partir de R$1, você já começa a poder multiplicar seu dinheiro. Então, não é falta de dinheiro. É falta de conhecimento que as pessoas eu não acho têm. que é bem isso. É sobre informação. Né? Isso. Como é urgente a educação financeira nas escolas o mais rápido possível. Demais. Porque isso tem que estar Alinhado é base, gente. entranhado no subconsciente dessa criança que vai virar adulto e ela vai encarar essas dificuldades financeiras. Mas na fase assim, é adulta difícil dela. porque, por exemplo, quem não teve educação financeira, como é que vai educar financeiramente o filho, né? Exato. Eu vou dar um questão- grande eu exemplo. acredito que a educação financeira tem que Tem que ser de base. É base. nas escolas. É base. Tem que ter. Educação financeira nas escolas já. Para ontem. É. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, um exemplo da minha casa. Eu tenho um filho de 13 anos, quer dizer, vai fazer 14 essa semana. Eu tenho um filho e até ele ter ali seus 7 anos, tudo isso para mim era desconhecido. Né? Eu não conhecia isso ainda, estava lá naquela situação Dos 7 cartões. dos 7 cartões e da empresária rica da empresa pobre. Então, estava nessa situação. E o que eu estava ensinando para Pedro era muito do que eu vivia. Pedro, às vezes, chegava nos lugares comigo, me pedindo as coisas, aí eu dizia assim, não, eu queria educar, né? Não, hoje não, e tal. Ele, bota no crédito. Olha. Mamãe, bote no crédito. Porque eu não era mulher dos 7 cartões, Então. amiga. Então, É. tudo eu botava no crédito, né? Então ele dizia, mamãe, mas bota no crédito, cadê seu cartão? Ele já falava isso para mim. Meu Deus. Entende? Então, quando eu comecei a trazer esse conhecimento, a mulher, ela é a válvula transformadora da casa dela. Eu levei isso para dentro da minha casa. O meu marido sempre foi muito provedor, sempre foi muito trabalhador, mas até eu não ter esse conhecimento, até eu chegar a esse conhecimento, a minha casa não prosperou também. Olha aí.
Porque eu não era a mulher que tinha a ambição, a visão de cuidar do dinheiro, de progredir. Era pagadores de boletos. Ganhando todos os dois, ganhando bem, pagadores de boletos. Priorizando sempre Pedro, claro, mas pagadores de boletos. Quando eu comecei a trazer esse conhecimento para mim, eu também comecei a levar para minha casa. Meu marido já falava ali muito timidamente sobre investimentos e eu nem ligava com isso, então eu comecei a conversar com ele. Hoje em dia ele me consulta para aplicar dinheiro, né? E sobre Pedro, Pedro é investidor. Olha aí, tá vendo? Tem que começar desde cedo, então, né? É, exatamente. Agora, Ana Paula, para a gente encerrar a nossa conversa, que já estamos chegando na reta final, o que você tem a dizer, né, para as mulheres que estão nessa fase de como é que eu posso recuperar o tempo perdido? Isso é minha vivência do dia a dia. Todas chegam para mim falando sobre isso e eu costumo dizer, nunca tá tarde. Comece ontem, mas comece. É super possível. Claro que a gente vai precisar dar uma intensificada melhor nos objetivos de longo prazo para ter essa tranquilidade ao longo do tempo, né? Hoje em dia a gente fala aposentadoria aos 60. Tem gente que se aposenta e quer empreender, né? A gente está vendo isso com muita facilidade. Mas e como fazer toda essa estruturação? Então, é começar agora. Comece pensando sobre a questão. Foco maior, claro, na aposentadoria, para que quando você chegue lá, acima dos seus 60 anos, você possa desacelerar e ter o poder de escolha de dizer, hoje eu vou trabalhar em tal coisa, com um ritmo menor, porque eu me programei para isso. E não, como a gente vê às vezes, pessoas já há mais de 60 anos tendo que trabalhar por obrigação para manter o padrão de vida. Então, começar o quanto antes, sabendo que a corrida vai ser um pouco mais acelerada no sentido de organização, de aporte, de multiplicação desse dinheiro, mas é extremamente possível. Para quem está ali na sua fase dos 40, 50 anos, minha gente, estamos só na metade do caminho, tem muita coisa ainda para ser feita. Sem contar que nós estamos na nossa potência máxima de geração de renda, né? Existe uma teoria chamada dos ciclos de vida financeiro. Quem está entre seus 35 a 60 anos está no ciclo da construção, para poder se preparar para entrar no ciclo do desaceleramento a partir de 60 anos. Então, o que é que você está fazendo hoje dentro do ciclo da sua construção? Não está tarde, não está tarde, tem tempo, a corrida pode ser um pouquinho mais rápida, porque você vai precisar focar mais nisso, mas olha, fecha os ralos, organiza o orçamento, começa a entender quais são os seus objetivos para quem está nessa idade. Não é só pensar em aposentadoria. Eu penso em aposentadoria, mas eu penso também nas minhas viagens que eu amo, eu faço viagens periodicamente. Quando eu começo o meu ano já vem com o planejamento das minhas viagens, já sei todas que eu vou fazer esse ano. E começo a trabalhar para isso. Os esforços do meu trabalho são direcionados para o que é importante para mim. Eu priorizar o que é importante para mim. E é o que eu digo para todas vocês, nessa faixa etária, não tem nada perdido. Pelo contrário, estamos na melhor fase. Eu entrei nos 80 agora, estou com 42 e eu costumo dizer, estou na minha melhor fase. Perfeito. De geração de dinheiro, de geração de trabalho, de poder transbordar na vida de outras pessoas, com conhecimento, com trabalho, financeiramente. Então, não tem nada perdido. Comece e comece agora. Perfeito, Mara, é isso aí. Maravilha. A gente vai agora para nossa homenagem, né? Vamos embora. A cada episódio agora a gente traz uma homenageada que não está mais aqui entre nós, nesse planeta. E a nossa homenageada de hoje é Celina Guimarães, essa figura aí, gente. Nossa. Celina Guimarães Viana, ela nasceu em Natal no dia 15 de novembro de 1890, morreu em Belo Horizonte no dia 11 de junho de 1972. Ela foi uma professora brasileira e a primeira eleitora de que se tem registro oficial e inequívoco, foi ela mesma aqui no Brasil, ao votar no dia 5 de abril de 1928, na cidade de Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte. Então, temos aí a nossa primeiríssima eleitora. Muito Eleitora brasileira. E uma potiguar, Nossa. né? Para variar, as potiguares O Rio Grande do Norte tem história. têm história. História E feminina. Muitas mulheres e pioneiras, repito, né? Exato. protagonismo feminino é a cara do Rio Grande do Norte. É isso mesmo. Muito. É a Muito. cara. E aí, para encerrar, nossa frase de efeito. Nossa Dora. frase de efeito não é de uma mulher, é de um homem, Benjamin Franklin, mas tem tudo a ver com o nosso Maravilhoso. bate-papo. Olha, cuidado com as pequenas despesas, pois um pequeno vazamento pode afundar um grande navio. Gente, olha aí. Os ralos. Benjamin Franklin é um grande estudioso da área de finanças. Quem estuda finanças estuda ele, Sim. com certeza. Sempre assertivo nas colocações.
e fechamos com chave de ouro. Perfeito, e é isso mesmo. Não porque... vamos afundar nosso navio, gente. Não, E não. falando também de empoderamento, né? O verdadeiro o empoderamento feminino é quando a gente é dona do nosso próprio dinheiro e sabe o que fazer com ele e usa em nosso benefício, como você bem disse, né, Ana Paula? Total. E para a gente acredito encerrar agora, verdadeiramente. para valer mesmo, quem quiser continuar esse papo com você nas redes sociais, qual o seu @? Será um prazer. Ana Paula, _finanças. Por lá tem um link na bio, me chama lá. Se ficou dúvidas, se ficou esclarecimentos sobre qualquer assunto, a gente está para ajudar de todas as formas, tá Muito bom? bom. Muitíssimo Fico à disposição. obrigada. Aprendemos muito Obrigada, aqui, né, foi muito amiga? bom, muito bom. Feliz, agradeço, estou à disposição sempre de vocês. Muito queridas. obrigada. E Mais uma ficamos- pra conta. Mais uma para conta. Até a próxima. Tchau, tchau.